noite com Jesus Cristo. Deus abençoe todos nós, né? Estamos satisfeitos mais uma vez de estar reunidos aqui. Estivemos em Garrafão do Norte ontem, enfrentando todos os problemas que numa missão se enfrentam. Ao entrar nessa cidade ontem à tarde, quebramos o radiador do carro, e aí então tivemos que procurar uma oficina, mas foi resolvido, graças a Deus. E tivemos o culto, não empatou nada. Hoje de manhã tivemos um culto abençoado e agora estamos aqui junto com os irmãos, com as irmãs, né? É mais irmãs do que irmãos aqui. Mas que maravilha, podemos. É a coisa mais importante que nós faz é louvar o Senhor. É a única coisa que a gente ganha, né? Isso aqui que nós estamos fazendo é melhor do que trabalhar. Porque o trabalho você ganha, mas aquele ganho não é eterno, aquilo é passageiro. Eu trabalhei 14 anos numa empresa, todo mês eu ganhava o meu salário e aquilo tudo acabou. Quando eu saí, eu adquiri uns 20 mil de indenização, comprei um carro para trabalhar, um carro, uma estrada, e a estrada já acabou. Passou, né? Mas isso aqui não passa. Passa os céus, passa a terra, mas minha palavra não pode passar. Glória a Deus. Isso é mais importante que tudo, irmãos, porque quando nós partir dessa para outra, a única coisa que a gente fez de bom foi adorar a Deus. As pessoas dizem assim, vamos comer à vontade, porque a única coisa que a gente leva é comer. Isso é bom também, mas ainda não é melhor do que a palavra, porque até comer, aquilo vai tudo se acabar, entra no corpo e sai. Mas a palavra de Deus, eu lhe garanto, vai para a alma, e na alma dá a vida eterna. Glória a Deus. Por isso Jesus não se preocupava muito com essas coisas ele diz assim, não se preocupeis com o amanhã, que cada dia tem o seu mal. Olha os passarinhos, eles nem tecem nem fiam, mas o Pai Celestial os alimentam todo dia. Os lírios do campo não tecem, não fiam, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Amém? Glória a Deus. Então cada dia tem o seu mal. Mas eu quero ler a escritura que está em Isaías capítulo 14, verso 20. Amém? Vamos ler essa escritura em Isaías 14, verso 20. Louvado seja o Senhor Jesus. Prepara aí o parágrafo que eu vou daqui a pouco precisar. Isaías capítulo 14, versículo 20. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tendes destruído tua terra e assassinado o teu povo. A descendência dos malignos nunca terá renome. Amém? Oremos. Pai Celestial, pela tua graça estamos aqui, dando graças a Deus por sermos semente benigna, por ser filhos de Adão. E assim, Pai, estamos tão felizes. E por sermos filhos de Adão, tua palavra encontra morada em nós. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo te damos graça. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, poder sentar no nome de Jesus Cristo. A descendência dos malignos. O maligno tem uma descendência? A Bíblia diz que tem. 1 João capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, ou seja, descendia do maligno. Porque era do maligno, matou o seu irmão Abel. A Bíblia diz que você é homicida, que Caim era homicida desde o princípio. Jesus disse isso. Jesus disse para os fariseus em São João capítulo 8: vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Amém? E aqui em Isaías 14, a Bíblia vem falando exatamente de Satanás, que está no verso 12. Se você pegar o contexto de Isaías 14, não estudar apenas o texto como nós estudamos do verso 20, mas pegar o contexto que o capítulo está dizendo, ele está falando de Satanás, e está dizendo que Satanás tem uma descendência.
Veja bem, como caíste do céu, verso 12: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado à terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. O que Satanás está dizendo? Que ele seria mais elevado do que os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são as estrelas, amém? Cada filho de Deus aqui na terra representa uma estrela. Ele diz: eu me assentarei acima das estrelas de Deus, estarei acima dos filhos de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. O que ele está dizendo? Que ele ia se assentar no meio do povo de Deus, que ele ia se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui conecta com Tessalonicenses 2, que diz: não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, de sorte se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a Bíblia diz: tendo aparência de piedade, eles, plural, negam a eficácia da palavra, querendo parecer Deus, querendo ser piedoso, querendo parecer ser piedoso, querendo parecer que tem o Espírito Santo, querendo parecer que é crente, querendo parecer ter a piedade, porque a piedade é Deus. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. O camarada fala em língua, que é uma coisa, mas pergunte para ele se ele quer batizar em nome de Jesus Cristo, não quer. Agora, o batismo com o Espírito Santo, a sua evidência não é falar em língua, porque os macumbeiros também falam em língua. Você abre a Canção Nova no canal 6, eles estão falando em línguas. Aliás, falar em línguas, nem essas línguas que eles falam nessas igrejas, negócio de Xalabandaia, Suriname, isso não é línguas estranhas, isso é brincadeira. As línguas estranhas faladas no dia de Pentecostes eram línguas das nações. Quem era da Capadócia entendia em capadócio, quem era da Grécia entendia em grego, quem era do Egito entendia em egípcio. Isso é que eram as línguas estranhas. Agora, um irmão da mensagem me fez uma pergunta esses dias. Ele disse: mas só que na mensagem do irmão Brana, uma irmã falou em línguas, e não era francês, não era italiano, não era da Capadócia, era uma língua igual essas da denominação. E veja bem, na igreja do irmão Brana, eu tenho assistido os áudios do irmão Brana. Toda vez que alguém falava em língua na igreja do irmão Brana, ele se calava. Se ele estava pregando, ele se calava, e a pessoa falava em língua, ele esperava terminar. Quando a pessoa terminava, o irmão Brana ficava esperando, ele não começava a pregar de novo enquanto não levantasse alguém que interpretasse. O irmão Brana ficava quieto, só glorificando. E então um silêncio vinha, e de repente alguém levantava e dava a interpretação, dizia o que aquilo significava. Porque Paulo diz: se alguém falar em língua e não tem quem interprete, não fez coisa alguma. Agora, quando essa pessoa falava em língua, você diz: não era francês, mas não significa que as línguas têm que ser só francês. Há casos na mensagem que alguém falou em língua e foi francês, como na mensagem Amor Divino, porque tu tens escolhido este caminho e tudo mais, foi em francês. Mas nem todas as línguas é em francês, né? É lógico. A Bíblia não diz que lá no dia de Pentecostes eles estavam falando só francês. Lá eles estavam falando língua da Capadócia, língua da Grécia, língua do Egito, de pontos da Líbia, de todos os países de debaixo do sol, diz a Bíblia. Amém? Agora, quando alguém fala em língua, quando a língua é verdadeira, ele fala a língua de uma nação, ele fala um dialeto de algum lugar. Não significa que é francês, mas tem que ser a língua de uma nação. Mas que nação? Italiano? Não, esses italiano, francês, essas coisas são só nações aqui de perto que nós conhecemos. Mas existiam os sumérios, língua suméria que nem existe mais, a língua dos astecas, línguas de nações que até não existem mais,
mas ele tem que falar uma língua de alguma nação que existiu na terra. Talvez até uma língua de uma tribo indígena que já existiu há 3.000 anos atrás e não existe mais. Mas ele tem que falar uma língua do jeito de uma nação, de uma tribo aqui da terra, porque senão não é língua estranha verdadeira. Amém? Então, a pessoa falou uma língua estranha. Você disse, isso não é francês, isso não é italiano, isso não é inglês, isso não é português. Que talvez é a língua que os astecas falavam, talvez era a língua que os incas falavam, talvez era a língua que os sumérios falavam, e nem está sendo falado mais. Mas tem que ser um dialeto de uma tribo que já existiu, de uma nação que já existiu. Fora disso, é brincadeira. Amém? Deus não é Deus de confusão. E quando Deus quer falar, ele não fica com repetição. Por exemplo, Siricai, Sirianda, Xalabandaia. Siricai, Sirianda, Xalabandaia. Peraí, você está prestando atenção que está falando uma coisa só? Se eu falar assim, ó, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christ is the same today, yesterday, today and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Você mesmo que não sabe inglês, você sabe que eu estou falando a mesma coisa. Amém? Eu estou falando a mesma coisa, porque você está percebendo pelo som mesmo que você não esteja entendendo, mas você sabe que eu estou repetindo uma frase. E Deus, quando Ele vai falar, Ele não fica repetindo uma frase. Se Deus falasse em língua estranha bem aqui nessa noite, e por exemplo, a língua estranha que Ele falasse fosse em inglês, e viesse uma profecia sobre o irmão João Roberto, ele falaria assim: Brother João Roberto, I want to tell you that you have to change your life, because if you don't do that, certainly something bad will happen to you. Agora você viu que não é uma repetição, você está vendo que agora tem diálogo, agora tem frase. O que eu disse foi, se fosse Deus falando, estou dizendo que o irmão João Roberto está fazendo nada errado, mas o que eu disse foi, irmão João Roberto, se você não parar de fazer essas coisas que você está fazendo, algo mal acontecerá para você. Ele não está fazendo nada errado, eu só estou num exemplo, se Deus tivesse falado. Mas foi isso que eu falei em inglês. Amém? Agora essas línguas estranhas que filho, Siricai, Siriana, Siricai, Siriana, Siricai, Siriana, não tem diálogo. Isso é uma coisa que as pessoas inventam na cabeça. Isso não é línguas estranhas. No dia de Pentecostes, Pedro falou um diálogo. Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E se tivesse um americano lá, ele teria entendido assim: repent yourself and be baptized in the name of Jesus Christ to repentance of the sins. Teria entendido assim, se tivesse um americano lá. Não uma repetição, um tá, mas uma frase completa. Amém? Isso é que é línguas estranhas. Então quando a irmã falou em línguas lá na igreja de Mão Branca, que era francês, ela falou assim: tu tens escolhido, só que em francês, tu tens escolhido esse caminho estreito e difícil, mas tu terás tremenda vitória no amor divino. Ela desenrolou um diálogo, uma frase. Não ficou no negócio de Siricai, Siriano, Siricai, Siriano. Amém? Então, só logo desmascarando todas as línguas estranhas dessas igrejas, Assembleia de Deus, todas elas, mentira. Amém? Essa mensagem aqui é para desmascarar e te falar a verdade. Amém? Línguas estranhas do mesmo jeito que foi falado no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Agora de repente entrei nessa língua. Mas a Bíblia diz que Satanás caiu do céu para debilitar as nações, para enganar as nações, para enganar os crentes, para fazer os crentes pensarem que aquilo que está ali é Deus e não é, o diabo enganando. Viu? É para vocês saberem. Tem um pastor aí, o nome da igreja é no YouTube, Igreja da Santidade, alguma coisa. Ele fica no púlpito, aí de repente ele diz: anjo, tem dadinho aqui, ele fica inventando. Anjo, bate a tua asa aí para aquela irmã ali sentir o vento da tua asa. Aí a irmã: senti, pastor, um vento aqui. Foi a asa do anjo. O culto todinho nessas besteiras. Meninice. Fica desse jeito. E quando o pastor pega esse espírito de meninice, o povo também pega.
Não existe isso. Brincadeira. Satanás desceu, caiu do céu e veio debilitar nações, enganar as pessoas, se passando por Deus, querendo parecer Deus. Mas no meio de tudo isso existe uma verdade, um evangelho sendo pregado para salvar sua alma. Amém? Para te tirar do engano. Então preste atenção, porque tu tens dito, falando de Satanás, em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os filhos de Deus, né? Jó disse isso no seu capítulo 37, eu creio, verso 8. Quando Deus fazia a terra, as estrelas da alva juntas rejubilavam. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas nas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso é Satanás falando. Contudo, diz a Bíblia, tu serás derrubado. Houve uma guerra cósmica no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus anjos, uma batalha. E então, veja bem, contudo tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aquele que vem te observarão e considerarão o teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu os reinos. Presta atenção, que tornou o mundo como um deserto. Observe que é Satanás e ao mesmo tempo diz que era um homem, porque Satanás é um espírito e ele usa os homens. Deus também é espírito e ele usa os homens. Tem uma pessoa que diz: eu só creio se Deus mesmo pregar para mim. Nunca Deus vai pregar para ti. Ele usa homens porque ele é um espírito. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma. Você sabe o que quer dizer coisa alguma? Nada, se não for através dos seus servos, os profetas. E a lei e os profetas não duraram até João, não. A Bíblia no grego original não diz a lei e os profetas duraram até João. A palavra duraram não está lá, mas diz: a lei e os profetas profetizaram até João. E é verdade que quem está dizendo que não profetizou, mas também não está dizendo que continuou profetizando depois. É como dizer: antigamente o Brasil foi governado por vários presidentes. Sim, mas não quer dizer que não está sendo governado agora por outros presidentes. Amém? Então a lei e os profetas profetizaram até João. Não diz duraram, profetizaram até João. Mas depois de João veio o profeta. Sim, o primeiro deles, sabe quem foi? Jesus. Moisés disse que Jesus era um profeta semelhante a ele. E Jesus profetizou do fim do mundo. Ele disse: haverá fome, guerra, peste. Quem disse que isso não é profecia? Jesus era um profeta dos profetas. Além de Messias, além de Filho de Deus, ele era profeta. Então quando a pessoa diz: a lei e os profetas duraram até João, você está negando Jesus que veio. É uma contradição. Depois de Jesus veio o profeta? Sim. Mateus capítulo 23, verso 34. Jesus foi quem disse: eu enviarei, olha o pronome pessoal, enviarei profetas e sábios, e vocês apedrejarão eles e perseguirão nas suas sinagogas de cidade em cidade. E sinagoga não existia no Velho Testamento. Sinagoga passou a existir no Novo Testamento, que é a sinagoga do judeu. Mas no Antigo Testamento os judeus não usavam sinagoga, era apenas um templo. Então está se falando de profetas do Novo Testamento. Amém? Ah, mas é profeta com dom de profecia. Jesus não falou se era profeta com dom de profecia ou se não era. Jesus falou que era profeta. Profeta é profeta. Se profetiza é profeta. Mas era profeta maior ou profeta menor? Profeta maior ou menor você vai saber só pelo tamanho do livro. Digite no Google o que significa profeta maior. Profeta maior na Bíblia é considerado Isaías, que tem livros grandes. Moisés. Abacuque é considerado um profeta menor, porque seu livro é pequeno. A diferença do profeta maior ou menor não quer dizer o poder de profecia que o profeta tem, mas o tamanho da sua escrita, do seu livro, da sua doutrina que ele escreveu. Então profeta é profeta. Amém? Eu enviarei profeta, foi o que Jesus disse. Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos os profetas. E Satanás não faz coisa alguma se não for através dos seus falsos profetas. Ora, mas se não,
Engraçado que eles creem que tem falso profeta. Como é que eles creem que tem falso profeta e não creem que tem verdadeiro profeta? Como é que vai ter o falso se não tem o verdadeiro, se o falso é copiado do verdadeiro? Dá para entender isso? É como uma pessoa dizer que existe dinheiro falso, mas não existe dinheiro verdadeiro. Como é que vai existir dinheiro falso se não existe dinheiro verdadeiro? Ele diz, não existe mais profeta depois de João. Depois ele diz, vocês são os falsos profetas. Ué, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. O falso é copiado do verdadeiro. Toda vez que uma pessoa disser para você que não existe mais profeta, você diz, e os falsos existem? Ah, os falsos existem, então não pode existir o falso, porque se não existe o verdadeiro, não pode existir o falso. Só existe dinheiro falso porque existe dinheiro verdadeiro. Se acabasse com dinheiro, não existisse mais dinheiro, ninguém fabricaria mais dinheiro falso. Como é que fabricar? Não é verdade? Então só existe dinheiro falso porque existe verdadeiro. O falso ele copia o verdadeiro para tentar enganar. Então se existe falso profeta, existe verdadeiro profeta, tem que existir. Ei, glória a Deus. Então, muito bem, falando de Satanás, aqueles que te veem te observarão, considerarão a teu respeito, dizendo, é este o homem. Olha só, porque está falando de Satanás, de repente ele vira um homem, porque ele é um espírito e ele está nos homens. Então é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu, veja bem, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros. Observe que o contexto vem todo o tempo falando de Satanás, embora que de repente digam que ele se tornou homem. Mas preste atenção, todos os reis das nações, precisamente todos eles, reposam em glória, cada um em sua própria casa. Porém tu, falando de Satanás, és lançado para fora de tua sepultura como um ramo abominável e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados como uma espada, precipitados para a pedra das covas, como um cadáver pisoteado. Verso 20, tu não serás congregado, e eles em funeral, uma vez que tu tens destruído tua terra e assassinado o teu povo. Agora vem, a descendência dos malignos nunca terá renome. Então o que eu quero que vocês saibam, que este versículo 20, ele pertence ao contexto de Satanás. Está dizendo que Satanás tem uma descendência maligna. Jesus disse que tem. Mateus capítulo 13, a partir do verso 38, ele diz que o joio é uma semente que foi plantada pelo diabo. As pessoas dizem, não, foi tudo plantado por Deus, aí depois se desviou. Jesus não disse isso. Jesus disse, o joio, o diabo foi quem o semeou, não foi Deus. E Jesus disse assim, a árvore que meu pai não plantou será arrancada e jogada fora. Existe uma árvore que o pai de Jesus, que é Deus, não plantou? Sim. Quem é essa árvore? A semente, a descendência dos malignos. A descendência dos malignos é a mesma semente da discrepância. Não podem se afirmar na verdade. Diz o irmão Brando aqui, na mensagem a semente da discrepância, parágrafo 26, nota, foi o joio, o inimigo Satanás, que semeou discórdia. Você faz um vídeo, você faz uma pregação, explicando, bem explicado. Quando você vê, desce um comentário discordando daquilo. Eles criaram uma ideia que diz que Hebreus 1 está falando que Deus falou apenas por Jesus e por ninguém mais. Não é verdade? Márcio, vê se desligou isso aqui. Não, né? Então, eles dizem, Hebreus capítulo 1 diz que Deus antigamente falou pelo profeta, agora falou pelo Filho e não fala mais por ninguém. E você prova que depois de Jesus, Deus falou por Paulo, falou por Pedro, falou que ia enviar profetas e mestres. Aí o que eles fazem? Aí eles inventam outra coisa. Ah, mas o que o irmão Brana pregou, já foi pregado antes, né? Isso aí já foi pregado antes. Semente da serpente já foi pregado antes. Batismo em nome de Jesus, claro que foi pregado antes.
Na verdade, se o que o Mombrana pregou não tivesse sido pregado antes, eu não cria. Porque o Mombrana diz: o sétimo anjo não vem inventar uma nova doutrina, mas ele vem restaurar a doutrina que já existia. Ele vem te levar de volta à doutrina que já existia no princípio. No primeiro século, os discípulos criam que Eva não comeu maçã, e a prova disso está no livro Apocalipse de Abraão, Prótons de Tiago, escrito no primeiro século. Ali mostra que aquelas pessoas criam que o que aconteceu no Eva não foi nenhum comimento de maçã. Então no primeiro século os discípulos não criam que Eva comeu maçã. Então o irmão Brana vem e prega que Eva não comeu maçã. Aí está pregando uma coisa que já se sabia no primeiro século. Sim, está trazendo você de volta à mensagem do primeiro século. Ele está dizendo que Deus revelou para ele o batismo em nome de Jesus, mas isso aí Pedro já pregava. Claro, é por isso. É exatamente isso que estamos dizendo. O batismo em nome de Jesus Cristo não é nada novo. Já foi pregado por Pedro, já foi pregado por Paulo. Atos 2:38, Atos 10:48, Atos 19, verso 5. Não é nada novo. Não é uma coisa nova que o William Branham criou, mas é uma coisa que já existia e foi esquecido pelas igrejas. E a mensagem do William Branham é para te pegar, te levar de volta àquilo, fazer você lembrar de tudo que foi pregado. Quando aquele Espírito da verdade vier, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito da verdade não fala nada dele mesmo, e nós cremos que esta mensagem é o Espírito da verdade. Não vem inventar nada novo. Alguém disse para o irmão Branham, aqueles 7 trovões é algo novo que tem que ser revelado. O irmão Branham disse: não pode. O irmão Branham disse: tem que estar na Bíblia. Então esse Espírito que diz: o irmão Branham diz que a semente da serpente é uma doutrina que Deus revelou para ele, mas antigamente já tinha gente que pregava. Sim, os apóstolos criam nisso. Se o irmão Branham tivesse inventado uma coisa dessa, que os apóstolos não crescem disso no primeiro século, eu não queria não. Eu só creio porque ele está pregando uma coisa que já foi pregada pelos apóstolos, e que as igrejas tiraram isso, colocaram tradição. E essa mensagem não é para criar uma nova doutrina, essa mensagem é para nos levar de volta à doutrina que já existia, de volta à palavra original. Mas a semente da discrepância não tem jeito. Você responde uma questão, vem outra. Veja, porque é a semente da discórdia. Parágrafo 26, semente da discrepância. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou a discórdia. Eu estou pregando a descendência dos malignos. Semeou a discórdia, preste atenção, ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão naturalmente já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso nada. Quanto tempo Adão viveu no Éden? Ali estavam as 2 árvores, e ali estava a árvore do conhecimento, que é Satanás. Ezequiel 31, verso 8. Mas Deus tinha dito para Adão: daquela árvore ali, daquele sujeito ali, aquele ali é o camarada que caiu do céu, aquele ali é a semente dos malignos, naquilo ali tu não toca. Adão obedeceu. Adão nunca foi lá. Ninguém sabe por quantos milhares de anos ele viveu no Éden, nunca foi lá. Mas um dia, aquela árvore, aquele Satanás, aquela semente da discrepância, percebeu que no Éden havia um outro ser, que não era o homem, mas que falava igual o homem. E Satanás só precisa de alguém que fale para enganar. Para enganar você precisa falar. Um mudo não engana ninguém, só quem engana é quem fala. Foi o que o Hitler fez na Alemanha. Diz a história que ele começou a fazer discursos bonitos, e com os discursos, com sua fala, foi conquistando o povo. Fala, aquilo que fala, conquista. Os políticos, vocês já prestaram atenção que eles falam muito bem, e é por isso que eles conquistam. Eles roubam, e o povo toda vez vota nele.
Por quê? Porque eles falam. O falar conquista. Você vai ver aí nas eleições, vai todo mundo votar de novo, mesmo que o político tenha roubado. Por quê? Ele vai conquistar através da fala. A fala é muito perigosa. Quantas mocinhas têm sido conquistadas por homens pela fala e têm se destruído? Ele vem com a conversa bonita, depois ele leva ela, usa ela, e ela fica cheia de filhos. Ele o abandona. Outros têm morrido. Conquista, leva para um lugar, para um matagal, mata aquela mulher pela fala. A fala é perigosa, meus irmãos e minhas irmãs. E Satanás está ali no Éden, ele era aquela árvore. Eu estou dizendo isso não é porque eu acho, eu estou baseado em Ezequiel 31:8. Ele viu que tinha um animal, ele sabia que Adão falava, mas Adão não ia cair na lábia dele, porque Adão não era a semente da discórdia, Adão não era a semente da discrepância, Adão não era a descendência dos malignos, Adão era filho de Deus. E Satanás pensou e viu que aquele animal chamado serpente, que não rastejava antes, eu quero que você saiba disso, a serpente passou a rastejar depois, viu? Que os três ficaram assim na frente de Deus, Adão, Eva e a serpente. E Deus disse para Adão: porque tu fizesse isso, comerá do suor do teu rosto, e a terra produzirá cardos e espinhos por causa que tu pecou. Tu, mulher, vai ter dores para ter teus filhos, e teu desejo será para o teu marido. E quando se virou para aquele animal chamado serpente, olha o que Deus disse: porque tu fizesse isso, agora tu andarás sobre o teu ventre. Você captou? Então não andava antes sobre o ventre. Você captou? Não rastejava antes, passou a rastejar porque Deus deu essa ordem. Então, antes do pecado, quando Satanás estava no Éden, ele era árvore. Ele olhou e viu que aquele animal não rastejava. O livro Apocalipse de Abraão diz que até asas ele tinha, e tinha pernas e braços. E o livro Apocalipse de Abraão foi escrito lá pelo primeiro século. Amém? Amém. Satanás viu que aquele ser, ele não rastejava, e ele tinha o que o homem tem, e tinha mais, o mais importante, falava. Quando Eva vai conversar com a serpente diz: foi assim que Deus disse. Eva não disse assim: nossa, tu está falando? Não sabia que tu... Não, ela não se assusta. Eva era acostumada a ver a serpente falar. Ela falava todo dia. Só que nesta hora ela estava possuída pelo espírito daquela árvore que era Satanás. E era a semente da discórdia. Foi assim que Deus disse, Eva. Foi assim que ele disse. E Eva disse: foi, mas não é assim não. Essa é a semente dos malignos. Foi assim que Deus disse que a mulher deve se vestir com pudor, com decência. Mas não é assim não. Foi assim que Deus disse que em Atos 2:38 eles batizavam em nome de Jesus. Foi. Pois não é assim não. Essa é a semente dos malignos. Essa é a semente da serpente. A semente dos salvos é assim. Foi assim que Deus disse, é assim que está escrito, e é assim que eu vou fazer. Essa é a semente dos salvos. Amém? Assim está escrito, e assim eu vou fazer. Essa é a semente do salvo. Mas a semente do maligno não. Você pode colocar ele diante da Bíblia, você pode amarrar ele, escuta essa pregação, quando termina ele sai discordando, ele acha um defeito para colocar, ele inventa alguma coisa, mas ele não pode concordar. Aqui Isaías, eu estou lendo Isaías está no seu capítulo 14, está falando de Satanás, e depois fala que ele tem uma descendência, a descendência dos malignos. Então preste atenção,
Adão naturalmente já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Alguém me atacou essa semana: por que é que o teu profeta disse que a mulher não pode cortar o cabelo? Teu profeta é doido e tu também é doido porque acredita nele. Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, amém? Que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher, e que quando a mulher corta o cabelo, desonra o seu cabeça, que é o homem. O homem que tem uma esposa que corta o cabelo é um homem desonrado, viu? O pastor que a esposa dele corta o cabelo é um pastor desonrado, viu? Quando você vê um pastor com a mulher com o cabelinho cortado, você pode chamar: olá, seu desonrado, tá tudo bem com você? É um desonrado, é o que o Paulo diz. Aí o irmão Branco diz: ele pode deixá-la, só não pode casar mais. Mas aí eles pensam: não pode casar mais, então para ele preferiu não deixar. Aí ele não deixa, mas só que vive desonrado. Por isso é muito sério. Se você tem um marido e você o ama, não corte seu cabelo, honre o seu marido. Amém? Por quê? Nós estamos pela palavra, nós somos filhos da obediência. Os filhos das obediências, a Bíblia disse isso, pois então é assim que é. Amém? Eu não quero saber de nada. Se a Bíblia falou, como foi que a Bíblia disse aí? Disse assim, então pronto, é assim. Ah, mas tu não está seguindo. Não estava seguindo não, mas agora eu vou seguir. Amém? Glória a Deus. Adão naturalmente já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isto ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra, para a defesa dele. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra, meu Deus. Não temos. Nós não temos outra defesa. Nós não podemos nos defender dando tiro, nós não podemos nos defender dando soco, nós só podemos nos defender citando a palavra. No deserto da tentação, Jesus não pôde se defender dando tiro em Satanás, ele só pôde citar a palavra. Satanás disse: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu é o filho de Deus, sobe no pináculo do templo, te joga lá, porque está escrito: aos anjos dará o teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Você vê? A única arma que Jesus usou, o que está escrito. Essa é a semente dos salvos. Mas a semente do maligno não quer saber se está escrito. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizona, nem Califórnia, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Estando nele, nós estamos seguros. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. Aleluia, Senhor. O Senhor te guardará do todo mal, Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída.
O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Você que crê na cura divina, pode vir aqui na frente. Quero encerrar aqui o vídeo. Deus abençoe os irmãos. Encerra o vídeo. E vocês que creem na cura divina, quer receber oração, quer um dia